vamos falar de quê, até Becas? Hoje queria falar de uma coisa que faz parte de mim, faz parte da minha vida, faz parte assim do meu ser, que é ter sempre estratégias para tudo na minha vida. E eu adoro ter estratégias, babies, e a maior parte das pessoas não tem estratégias. Estratégias como, até Becas? Estratégias, babies. Porquê? Porque a gente não pode dizer assim, eu estou neste trabalho, vou ficar sempre neste trabalho, a minha vida vai ser sempre assim. Eu estou com o meu marido, a minha vida vai ser sempre com ele. Pá, isso é o normal. Se acontecer tudo bem, vai ser assim, porque é o meu desejo. Mas vocês todos sabem que os nossos desejos nem sempre são a realidade. E que a qualquer momento pode-nos acontecer alguma coisa, que ficamos sem emprego, que o nosso marido dá uma coisa e fica numa cadeira de rodas ou morre-nos, que até nós próprios temos uma doença grave e muda toda a nossa vida. Há sempre algum percalço que nos pode acontecer. E a maior parte das pessoas nunca pensa nesses percalços e não tem estratégias. Ei, tia Becas, e como é que uma pessoa faz estratégias? Faz durante a vida, não é, babies? Não é, vocês não vão arranjar estratégias agora de um momento para o outro para a vossa vida. Vocês têm que, durante a vida, pensar sempre que as coisas podem não correr tão bem como a gente pensa. E se eu ficar sem o meu marido? Como é que eu vou fazer? Que estratégias eu tenho para continuar a viver e levar a minha vida para a frente? E se eu tiver uma doença grave, que estratégia é que eu tenho para conseguir vencer a doença, me tratar e continuar a levar a minha vida para a frente? E se eu ficar sem o meu emprego e de repente até fico sem clientes no meu negócio, ou até as coisas correm mal, o mundo muda, que estratégia é que eu tenho para continuar a viver a minha vida e cumprir os meus compromissos e ganhar o meu dinheirinho para viver? Nós temos que ter estratégias na tudo da vida, babies. E normalmente a gente leva uma vida a reconstruir e a fortalecer as nossas estratégias. Entendeste, babies? As pessoas nunca pensam nisso, as pessoas pensam no dia do hoje. O hoje, eu vou usufruir o hoje, eu hoje tenho dinheiro para ir de férias, eu vou de férias, eu hoje tenho um dinheirinho que me sobrou, vou mudar de carro, eu hoje tenho um dinheirinho que até estou a viver melhor, vou pôr para uma casa melhor. Nós podemos sim fazer essas mudanças e devemos, mas quando temos as nossas estratégias seguras. Ou seja, agora que eu tenho uma estratégia para um plano B de me acontecer alguma coisa, até posso mudar de casa. Agora que eu até tenho uma estratégia de um plano B para alguma situação menos positiva, até posso mudar de carro, sem tocar nunca nas minhas estratégias, porque as minhas estratégias são realmente para um plano de guerra. Para não acontecer o que está a acontecer agora no mundo, não é, babies? Nesta Europa, que nós não temos estratégia de ataque, de defesa. Então, babies, uma pessoa viver sem estratégia é viver à deriva, é viver consoante o vento nos soprar. Ai, tia Becas, temos que ter fé e graça de Deus. Eu também tenho fé e tenho graça de Deus. E todos os dias acordo positivamente a viver a minha vida, o meu dia-a-dia, sem estar a contar com nenhum percalço, como toda a gente. Mas vivo uma vida a precaver-me, a pensar que, se acontecer, eu não vou ficar perdida, como a maior parte das pessoas fica quando lhes acontece alguma coisa que não estavam a contar. Não é, babies? Ah? A gente tem que pensar no pior. Quantas e quantas pessoas me estão aqui a ouvir por este mundo fora, milhões de pessoas que me seguem diariamente, e que não estão a pensar, ai, TV, se eu soubesse que ia perder assim uma Maria de repente, se eu soubesse que ia perder assim um filho de repente, se eu soubesse que ia ter assim uma doença de repente, se eu soubesse que ia ficar numa cadeira de rodas de repente, se eu soubesse que a vida ia ficar neste estado que está, de repente, eu teria feito coisas diferentes. Eu teria agido diferente, eu teria tido uma vida diferente. Então tudo tem que ter medida na nossa vida. Temos que ter medida para nos divertirmos, medida para gozarmos a vida, medida. Temos que ter um estilo de vida, uma qualidade de vida que nos dê segurança, babies, e não conforto e divertimento. Porque não é no conforto e divertimento que nós vamos ter segurança. Vocês veem uma Europa com tudo e mais alguma coisa. Investiram em tudo e mais alguma coisa. Acabou, aqui há de tudo e mais alguma coisa. Só não há o principal, defesa e se tivermos que atacar, também não temos nada. Nós não pensamos nunca na estratégia das coisas correrem mal ou de não correrem tão bem. Como é que poderemos ter um bom governo a pensarem assim? Ah? Nem o governo, nem uma Europa, nem um país, nem uma pessoa, nem uma família. Nós temos que ter sempre estratégias, babies, que as coisas podem não correr bem, para nunca dependermos dos outros. E mesmo assim temos que depender. Muito. Porque acontecem-nos coisas, babies, que só os outros nos podem valer. Só um pai, só uma mãe, só um amigo, só um irmão, só alguém que a gente fica perdido. Há horas que a gente se perde, que não há nada.
não há estratégia, não há suporte, mas só da gente pensar que pelo menos, no mínimo, não temos que estar com as mãos na cabeça onde é que vamos buscar dinheiro para comer, já valeu a pena a gente ter tido essa estratégia para um momento pior, a gente estar pelo menos sem essa preocupação. Fica a dica. Um beijinho.